O melhor está por vir. Se ainda temos um fio de esperança, com toda certeza ela está depositada em Ramon Ángel Dias e a sua comissão técnica. Pois ontem, torcedor vascaíno, mesmo após uma derrota para o Atlético Paranaense no último domingo, mesmo com a lanterna do Campeonato Brasileiro, o filho e auxiliar técnico do treinador argentino Ramon Ángel Dias colocou essa imagem aí nas redes sociais. Nela está escrito: voltamos, juntos nós podemos. Vamos, Vasco, mais confiança que nunca neste grupo. O melhor está por vir. E é dessa maneira, torcedor vascaíno, que a gente começa este Acorda Vascão. Pois de fato, em tempos sombrios, em tempo preocuposo, a gente se apega a um técnico argentino de 63 anos, que tem um currículo exemplar de Libertadores, de títulos nacionais, de vice-campeonato mundial com Al Hilal. Porém, mesmo diante desse último fio de esperança no treinador, ainda há dúvida se com esse elenco dará. E é exatamente sobre isso que também vamos falar aqui neste vídeo. Falaremos sobre reforços, contratações, pois ontem dois atletas realizaram exames médicos na cidade carioca, no Rio de Janeiro, e a expectativa é que reforços venham a ser anunciados nessa tarde de terça. Então, torcedor, é um Acorda Vascão que promete, com muitas novidades, muitas informações, muitas notícias para você que gosta sempre de ficar muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Então é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, já vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Se você também, é claro, está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. Vamos que vamos, rapaziada. A gente é Vasco pra caramba. A gente tá aqui independente dos momentos. Eu tenho certeza que você também estará. Então vem aqui embaixo, se inscreva, fique muito bem informado sobre as últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Ative também o sininho de notificação, deixe o seu like, é claro, acima de tudo, deixa aqui nos comentários o que você espera desse ano de 2023. Acha que com o Ramon Dias dá para se livrar do rebaixamento? Está confiante na comissão técnica e no trabalho do técnico argentino? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Pois ontem, mais uma vez, no CT Moacir Barbosa, eu começo inclusive de maneira semelhante que começamos o Boa Noite Gigante de ontem. O técnico argentino Ramon Ángel Dias comandou mais uma atividade no nosso centro de treinamento. Agora não mais visando a partida desse último domingo que já aconteceu contra o Atlético Paranaense, mas visando a partida do próximo sábado que estará acontecendo contra a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Um jogo difícil, um jogo perigoso, um jogo duro e um jogo com bastante pressão. Pois nesse momento, infelizmente, o nosso Vasco está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos em 45 disputados. À frente do Vasco da Gama vem um pelotão longo de América Mineiro na 19ª colocação com 10, de Coritiba na 18ª colocação com 14 pontos, Bahia na 17ª com 14 também, e Goiás na 16ª, o primeiro time fora da zona, com 15 pontos conquistados. Ou seja, o Vasco nesse momento está a 6 pontos de distância, 2 partidas, 2 vitórias do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma situação complicada, uma situação preocupante, mas foi exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo. Temos esse último fio de esperança, que está completamente depositado em cima do técnico argentino de 63 anos que foi apresentado na nossa colina histórica na semana retrasada. Para esse jogo do próximo sábado, o técnico argentino inclusive deve contar com 2 reforços importantes, o zagueiro Léo e também o zagueiro Manuel Capasso. Os 2 atletas já devem novamente estar à disposição do técnico Ramon Ángel Dias. Manuel Capasso, com toda certeza, não entrou em campo nesse último domingo, pois levou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Cruzeiro e foi desfalque. Já a situação do Léo é uma lesão, uma dor que ele sentiu no músculo da coxa naquela partida também contra a equipe do Cruzeiro. Sustentou muito bem durante 90 minutos, mas não se sentiu confortável o suficiente para atuar como titular nessa última partida contra o Atlético. Então foi afastado e a expectativa é que para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do Corinthians ele já venha estar novamente à disposição do técnico argentino. Além desses nomes, Ramon Ángel Dias também contará com outros reforços. Informação que tivemos nessas últimas horas que o Ramon Ángel Dias deve contar com 3 novos jogadores já para essa partida contra a equipe do Corinthians. Eu falo aqui do lateral esquerdo Jefferson, falo aqui do meio-campo Paulinho Paula e falo aqui também do meio-campo e volante Bruno Praxedes. Qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês sobre esses 3 nomes antes de entrarmos no assunto sobre o mercado da bola?
Paulinho Paula e Bruno Praxedes iniciaram os exames médicos nessa última segunda-feira, ou seja, ontem os dois atletas já iniciaram a realizar os exames médicos importantes para esse processo de assinatura de contrato. A expectativa é que hoje, terça-feira, eles finalizem toda essa bateria de exames e caso venham a ser aprovados, o que a expectativa é que, é claro, isso aconteça, eles vão assinar ainda hoje, a expectativa é que isso aconteça, o contrato com o Cruz Maltino e amanhã, quarta-feira, já estejam no CT Moacir Barbosa os dois atletas treinando com o elenco do técnico Ramon Arreu Dias. Ou seja, Bruno Praxedes e Paulinho devem ter quarta, quinta, sexta para treinar e dependendo de como aparecer nos treinos, estar à disposição nesse próximo sábado do técnico argentino para esse clássico, essa decisão contra a equipe do Corinthians e São Paulo. Além disso, também outro nome, o lateral esquerdo Jefferson. Informação que tivemos através aí do jornalista Matheus Gilbert é que ele já realizou exames, foi aprovado, porém o Atlético Goianiense ainda demorou a enviar os documentos necessários para a assinatura do contrato. Então, com isso, ainda não houve um anúncio oficial exatamente por esse motivo. O Atlético Goianiense estava tentando procurar um novo técnico no mercado, demitiu seu antigo treinador nesses últimos dias e ontem que conseguiu, enfim, definir o seu novo comandante. Inclusive, Jair Ventura irá comandar o Atlético Goianiense no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Como isso já foi solucionado, a expectativa é que nessas próximas horas de terça-feira as coisas vão andar. O Vasco vem assinar o contrato do Jefferson e automaticamente o anúncio deve acontecer ainda nessa tarde de terça-feira. Essa é a expectativa. Então, Jefferson, Paulinho e Bruno Praxedes, os três atletas deverão, não vou confirmar porque futebol é algo muito complicado, mas deverão estar à disposição do técnico Ramon Arreu Dias no próximo sábado contra a equipe do Corinthians em São Paulo. E vocês podem estar se perguntando, tá bom, Lucas, o pacotão era do Jefferson, do Paulinho e do Bruno Praxedes, mas tinha mais um, tinha um atacante paraguaio de 25 anos chamado Sebastião Ferreira. Já melou mais uma contratação? Não, torcedor, calma. O que temos a trazer aqui a vocês sobre a situação do Sebastião Ferreira. Chega no Brasil até quinta-feira. A expectativa é que ele pudesse chegar até hoje, terça-feira, mas acabou adiando, segundo informações, e agora já adiantou para quinta-feira o prazo de chegada do atacante paraguaio. Chega na quinta, realiza aí os exames médicos para assinatura do contrato de um empréstimo com duração de 1 ano, até o meio de 2024. Um atacante paraguaio que já trabalhou com o técnico argentino no Libertad do Paraguai, onde teve suas 2 melhores temporadas da carreira. Então é uma expectativa muito grande, inclusive, sobre esse nome, que era um dos grandes destaques do Houston Dynamo da MLS, do futebol norte-americano, e era também um dos grandes destaques do Libertad nas temporadas de 2020 e 2021. Então o Ramon terá um pacotão de reforços. Se ele já está confiante nesse elenco, como o próprio filho dele, auxiliar Emiliano Dias, colocou, nas redes sociais, e volto até a repetir, vamos Vasco, mais confiança que nunca nesse grupo. A expectativa é que com mais nomes à disposição, mais reforços chegando, a confiança aumente ainda mais. Porque, torcedor, o Vasco busca nomes no mercado. O Vasco fechou com o lateral esquerdo Jefferson, o Vasco fechou com o Bruno Praxedes, o Vasco fechou com o Paulinho Paula, o Vasco fechou com o Sebastião Ferreira, mas busca ainda mais nomes no mercado. Lembrando, o Vasco já havia trazido 3 nomes, Maicon, Serginho e Medel, fechou com 4. A expectativa é que mais 3 cheguem para fechar nessa janela de transferências 10 jogadores, quase um novo elenco todo, estará à disposição do técnico argentino Ramon Dias. Ele está cobrando. Ontem, se vocês não assistiram à entrevista coletiva, ele falou em diversos momentos, reforços, porque ele cobra diariamente da diretoria do Vasco reforços, nomes, contratações. E exatamente por esse motivo, além da chegada desses 4 nomes que acabamos de falar com vocês, o Vasco ainda busca mais 3 nomes no mercado do futebol. Um camisa 10, um meia de criação, outro centroavante com status de titular e um atacante de velocidade. Mais um nome entrou nesse meio, um atacante de lado, de beirada. Situação hoje que o Vasco claramente não tem dentro do seu elenco. Temos o Orediano e temos o Gabriel Peck. Mas além desses dois, quem são os atacantes que poderão estar à disposição do técnico Ramon Dias? Figueiredo atuando por ali, Ryan atuando por ali, Eric Marcos atuando por ali. Dos 3 atletas que eu acabei de falar com você, todos são da base. Então o Vasco não tem jogadores de beirada de campo que não sejam cria das categorias de base do Vasco da Gama. Então exatamente por esse motivo o Cruz Maltino hoje busca no mercado um atleta que possa atuar pelos lados, pela beirada. Ainda não temos informação de qual seria esse nome, mas é um nome que muito provavelmente durante essas próximas horas de terça-feira já teremos novidades para informar a vocês. O que temos a falar de concreto aqui com relação a nomes que o Vasco busca no mercado
é exatamente sobre esse camisa 9 e também sobre esse camisa 10. Eu sei que pode ser algo maçante, né? Que na grande maioria dos meus últimos vídeos estamos falando sobre esses dois nomes, que é o do Jorge Carrascal e o do Michel Santos, mas não tem como não falar deles, torcedor. São dois nomes que hoje mudarão o nível do elenco do Vasco. São dois nomes que hoje, com toda certeza, farão com que o Vasco, em caso de uma permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Serão os pilares dessa nova fase do Cruz Maltino no meio da competição. E a gente tem que falar sobre eles, porque você quer saber. A gente quer buscar informações e vai diretamente na fonte sobre esses dois atletas. Então, se você, torcedor, realmente, infelizmente, não está gostando que a gente vem falando muito sobre esses nomes, se acostumem, porque daqui pra frente a gente vai falar até onde der sobre Jorge Carrascal e Michel Santos, porque são os dois nomes que poderão mudar o nível desse elenco do Vasco. São os dois nomes que hoje o Vasco da Gama tem como prioridade para as duas posições mais carentes, um camisa 9 e o camisa 10. E o que temos a falar com vocês neste Boa Noite Gigante é exatamente sobre esses dois nomes, exatamente sobre Jorge Carrascal e Michel Santos. Quero começar aqui esse Boa Noite Gigante com vocês falando sobre o atacante Michel Santos. O que temos a trazer sobre esse uruguaio de 30 anos que ontem, novamente, numa partida do Campeonato Argentino, não entrou em campo para defender a camisa do Talleres. O segundo jogo consecutivo que o Michel Santos não esteve presente na lista de relacionados. E é claro, a gente como torcedor, a gente que acompanha, a gente como profissional, a gente como jornalista, fica se perguntando, porque calma aí, Michel Santos negocia com o Vasco. Michel Santos é o camisa 9 do Talleres. Michel Santos é o artilheiro do clube argentino. O que está acontecendo para de uma hora para outra, assim que ele começa a negociar com o Vasco da Gama, ele não vem sendo relacionado para as partidas? Tem mato nesse coelho, né? Essa frase que dizem, tem mato nesse coelho, né? Tem coelho nesse mato. Não sei, mas, enfim, deixa essa pulga atrás da orelha do torcedor. E o que temos a trazer aqui a vocês nesse momento sobre a situação de Michel Santos. Torcedor, é uma urgência para o Vasco da Gama contratar esse nome. Hoje, Vasco e Michel já têm as bases salariais completamente acertadas, já está tudo certo. Então, Lucas, o que falta? O Talleres liberar o jogador, o sim do clube argentino, para finalizar de vez o negócio. Michel Santos, uruguaio de 30 anos de idade, desembarcar no Rio de Janeiro e assinar um contrato com o gigante da colina. Por enquanto, Vasco e Talleres ainda divergem, para finalizar esse acordo. Divergências pequenas, mas que atrapalham o andamento das negociações. O Vasco já colocou na mesa e temos mais informações para trazer aqui a vocês. A informação que tivemos é que o Vasco se propôs a pagar 12 milhões de reais pelo atacante uruguaio, que hoje é o artilheiro do campeonato argentino. Valor que o Vasco se propôs a pagar. Contudo, hoje o clube argentino Talleres, que já deixou bem claro, o presidente inclusive do clube, que vai vender o Michel Santos nessa janela de transferências, quer que o Vasco da Gama aumente a oferta, alegando que possui até melhores propostas na mesa hoje pelo Michel Santos nessa janela de transferências. Então tá nessas tratativas, tá nessas conversas, tá nas negociações. E eu já te adianto, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, quer grana, quer dinheiro e sabe negociar muito bem no mercado. A gente viu algo semelhante com o Diego Valles lá no início da temporada. Mais um nome que é do Talleres e o Vasco se interessou. Então o presidente vai fazer de tudo, vai segurar com toda certeza até o final para vender o Michel Santos pelo maior valor que conseguir. É um nome de qualidade, é um nome que pode mudar o nível desse sistema ofensivo do Vasco e com toda certeza mudará. Tendo Sebastião Ferreira e Michel Santos como opções para ser o centroavante, como opções para ser o camisa 9, me empolga. Me dá um suspiro de esperança, me dá um alívio. Porém é difícil. O Vasco hoje tenta avançar nas tratativas, mas tem esse entrave. Hoje o Michel Santos é um jogador desejado pelo mundo árabe, é um jogador desejado pela MLS, é um jogador desejado por muitos clubes do futebol internacional. Até clubes do futebol brasileiro já tentaram iniciar negociações tratativas pelo Michel Santos. Porém, como falamos, mesmo diante ainda do sim do Talleres não ter acontecido, o desejo do atacante uruguaio é vestir a camisa do Vasco. Lucas, por quê? Primeiramente, é maluco. Hoje, um atleta que quer vestir a camisa do Vasco da Gama, com todo respeito para mim, é maluco. 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma bagunça aí, infelizmente internamente, mas é um maluco apaixonado pelo Vasco da Gama, mesmo antes de ter vestido a camisa do clube. Ele quer vestir a camisa do Vasco, além de tudo a influência. Hoje temos na beirada de campo um técnico com influência mundial, internacional, de nível europeu. Isso influencia na chegada de grandes jogadores. A informação que temos é que, além de ele querer vestir a camisa do Vasco, quer treinar ao lado do técnico argentino Ramon Anrel Dias. Então são fatores de influência que ajudam e muito nas tratativas. A expectativa é que isso possa avançar nessas próximas horas de terça e durante os próximos dias da semana. O Vasco busca outros nomes no mercado, porque não poderá ficar esperando até o final
atacante uruguaio, de 30 anos de idade, mas é o grande nome que o Vasco busca, é a prioridade. Aguarda hoje o cinto Tadieres para avançar nas tratativas e conseguir a contratação do jogador. Inclusive ontem, só para finalizar aqui o assunto sobre o Michel Santos, o Andrés Fassi foi perguntado pelo jornalista Fábio Torres exatamente sobre isso. O jornalista Fábio Torres, da Vascaíno.net, perguntou sobre a situação, o que está acontecendo, e o Cartola respondeu assim, abre aspas, estamos negociando, simples, seco. E ainda finalizou. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, ele disse assim, veremos o que acontece. Então tá fazendo um jogo duro, tá fazendo um jogo misterioso, mas volta a repetir. O desejo de Michel Santos é o Vasco da Gama. E além disso, o camisa 10. Quem é o camisa 10 que é uma prioridade para o Vasco? Se você acompanha o nosso canal, sabe muito bem de quem eu estou falando. Eu estou falando do meio-campo colombiano de 25 anos de idade, Jorge Carrascal. A grande prioridade do Vasco da Gama no mercado do futebol internacional para ser o seu camisa 10. E a gente já começa a ouvir muitas coisas. A gente já começa a ouvir coisas do tipo: Paulinho Paula chegou ao Vasco. Esse será o camisa 10. E torcedor, já te adianto, esqueça. Paulinho Paula vem como oportunidade de mercado. O Vasco gastou grana, US$ 1.200.000 para contratar o Paulinho Paula, mas não será o camisa 10. Isso não é uma realidade. O Vasco procura um camisa 10 no mercado para dar esse número que hoje não vem sendo utilizado. Após a saída do Nenê, a camisa 10 está guardada. Não sei se você percebeu isso, porque o Vasco espera trazer um grande nome para entregar esse número muito importante, número de Roberto, número de Edmundo, número de craques que passaram pela história do nosso clube. E o Vasco quer entregar essa camisa 10 ao Jorge Carrascal. E o que temos a trazer aqui a vocês? Primeiramente, o que falamos. Mesmo diante do acerto pelo Paulinho Paula, o Vasco vai atrás do Jorge Carrascal. Nada impede a chegada do Paulinho Paula para que o Jorge Carrascal também chegue à colina histórica. O que temos para trazer sobre as tratativas hoje envolvendo o meio-campo colombiano e Vasco da Gama. A proposta já foi formalizada. O Vasco ofereceu pelo atacante colombiano e está na mesa do CSKA Moscou da Rússia, clube que hoje detém os direitos econômicos do jogador, 100% inclusive dos direitos econômicos, foi de US$ 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Uma proposta boa, uma proposta que agradou, mas o Vasco ainda não recebeu esse sim, que aguarda do clube russo para avançar nas tratativas e conseguir fechar, enfim, a contratação desse jogador que viria para ser essa peça fundamental do sistema de meio de campo. Inclusive, a informação que tivemos nessas últimas horas, e é algo que a gente já vem trazendo inclusive a vocês, porém foi confirmada pelo GE, é que os representantes do colombiano, do Jorge Carrascal, tentam a liberação do atleta junto ao CSKA Moscou da Rússia. Os empresários do jogador estão na Rússia para tentar a liberação do jogador para que ele chegue o quanto antes ao Vasco e se apresente ao Rio de Janeiro. É um jogador que, assim como o Michel Santos, hoje aceitou o projeto do Vasco, quer vestir a camisa do Vasco, mas tem o impeditivo do seu clube atual que atrapalha as tratativas, que não deixa o Vasco da Gama avançar nas negociações e conseguir concretizar o negócio. E além disso, outra situação. Além do CSKA, clube que hoje detém direitos econômicos do jogador, a informação que tivemos é que o Vasco tem como obstáculo para fechar a contratação do Jorge Carrascal outros clubes. As possibilidades são as mesmas. Palavras aí de um dirigente do clube russo, dada ao GE nessas últimas horas. Dirigente não. O agente do Carrascal nessas últimas horas disse exatamente isso. As possibilidades são as mesmas. Ou seja, financeiramente é praticamente tudo igual. O que o Vasco ofertou e o que os outros clubes ofertou. O que impede mesmo é o clube russo dar o sim, dar o ok. E vamos falar de negócio? O clube russo hoje está esperando uma proposta melhor para liberar o jogador, já que todas as oportunidades são iguais, são semelhantes. O clube russo espera aí alguém subir um pouquinho o valor para vender. E alô Paulo Brax, alô Luiz Melo, se ele está esperando subir o valor para vender, que suba. Se você ofereceram 3,5 milhões e não conseguiram comprar, ofereçam 4. Ofereçam 4,5. Avança nesse negócio. Vamos esperar até quando para fechar com camisa 10? Tem que avançar o quanto antes. E é só para alentar ainda mais, para acalmar ainda mais, para dar ainda mais esperança a você sobre a situação do Jorge Carrascal, algo que a gente já trouxe no Boa Noite Gigante de ontem, mas eu faço questão de reafirmar aqui. O clube russo, o CSKA Moscou, trouxe um substituto para o Jorge Carrascal. O meio-campo, Vitor Dávila, do Leão do México, está fechado, já chegou à Rússia. O clube russo pagou US$ 12 milhões pela contratação desse jogador. E o que acontece? O CSKA Moscou não tem mais vaga de estrangeiros no elenco, terá que dispensar um atleta. E esse nome será o Jorge Carrascal. O Jorge Carrascal não vem sendo nem relacionado para as partidas do CSKA Moscou, porque não tem como relacioná-lo pelo limite de estrangeiros no seu elenco.
Vitor Dávila veio para a posição do Carrascal, então é natural que ele saia. E exatamente por esse motivo, hoje o nome está no mercado. O clube russo colocou o Jorge Carrascal no mercado para negociar. É um atleta que não faz mais parte dos planos do CSKA Moscou para o restante da temporada. Mas o Vasco precisa do sim. A janela fecha já no início de agosto. E aí? Vai esperar até quando? Hoje, torcedor, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que tanto com relação a Michel Santos quanto com relação a Jorge Carrascal, o problema é dinheiro. O problema é subir mais 500 mil reais na oferta. 500 mil dólares na oferta. Sobe para o Michel 500 mil, sobe para o Jorge Carrascal 500 mil. Tenho convicção que se subir esse valor, na quinta-feira esses dois atletas já estarão fechados e chegando no Rio de Janeiro nos próximos dias. É a ambição. A grande pergunta que fica é, será que essa diretoria tem ambição para subir um pequeno valor e ter esse atleta o quanto antes aqui treinando com o Ramon Dias? Vamos esperar mais o quê? A confirmação matemática da Série B que vai cair? A confirmação matematicamente, né, que não terá ponto suficiente para sair dessa situação? Tá complicado. Proposta, volto a repetir, já agradou a Michael como atleta, é o seu empresário, já agradou a Jorge Carrascal, é o seu empresário, mas ainda falta o aval dos clubes que hoje detêm os direitos econômicos desses jogadores. Veremos, nomes que agregam, nomes que importam, e é como falamos lá no início. Se temos um último fio de esperança, ele está completamente depositado no técnico argentino e sua comissão. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira, que promete muito. Já estaremos de volta com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante, e contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos, se inscrevam e saudações vascaínas.